Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Natureza Aquática. Agora esse canal se chama Natureza Aquática, tá? Algum tempinho atrás era Rei do Aquário Plantado, mas eu fiz um vídeo falando por que eu mudei. Meu nome é João Matias Neto e hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, um assunto muito importante, aliás, que é sobre o sistema de suporte à vida. É o que acontece se a bomba do seu aquário parar de funcionar. Então, a bomba do seu aquário quebrou. O que vai acontecer? Essa bomba do aquário que eu estou falando, claro, pode ser o hang-on, aquele filtro que fica em cima, pode ser o sump, que é aquele sistema de filtragem, né, que você faz meio que a parte do lado do vidro do aquário, faz embaixo, né, com uma bombinha, ou pode ser o canister também. Então, ou seja, qualquer sistema de filtragem que você tem aí no seu aquário. O que acontece se esses sistemas pararem? Bom, a resposta vai depender de bastante coisa. Primeiro, do tipo de peixe que você tem no seu aquário. Normalmente os peixes que a gente tem no aquário, né, em casa, no aquário doméstico, são peixes de água quente. Então eles são um pouquinho mais resistentes quanto à questão de falta de oxigenação. Tá? Peixe de água quente na natureza e com peixes que são adaptados para água quente, geralmente são ambientes com menos oxigenação, mas é preciso mesmo assim. Outra coisa, então, se o seu peixe for peixe de água fria, ele vai resistir um pouco menos, ele vai precisar de mais movimentação na água, de água mais oxigenada, tá? Também, claro, tem aqueles peixes que na verdade eles não precisam de oxigenação na água, eles têm um órgão que se chama labirinto, é o caso dos peixes anabantídeos, como o peixe beta, que é bem conhecido, como o peixe beijador, como o peixe paraíso, enfim, diversos peixes que respiram ar atmosférico. O tricogáster também é um peixe bem difundido no aquarismo, né? Esse peixe respira ar atmosférico, mas mesmo assim esses peixes podem ter problemas caso a bomba pare, tá? Eu já vou falar o porquê. Se o aquário está super sobrecarregado com muitos peixes, é importante você circular essa água, você já começar a fazer TPA, além de circular a água, você começar a fazer TPA, faz uma TPA aí de 20% do volume da água mais ou menos, a cada 2 horas, cada 3 horas, ou um pouco menos, mas é importante você colocar um pouco mais de água nova nesse ambiente, água que vai estar aí carregada de oxigênio, né? Aí é importante você usar um condicionador nessa água também. Então, por exemplo, se o seu aquário está super sobrecarregado com muitos peixes, já está no máximo, sabe, que o seu aquário pode suportar, então você faz essas TPAs. Se você não sabe o que é TPA, TPA significa troca parcial de água. Você simplesmente vai tirar uma parte da água do aquário e vai colocar uma água nova, ou seja, uma água da torneira mesmo. Mas essa água vai ter que ter um condicionador. Eu vou mostrar isso rapidinho para você, como que é e o que eu faço. Primeiro, é preciso tirar a água do aquário com uma mangueira. E não precisa puxar a água do aquário com a boca, tá legal? É só encher a mangueira de água, que depois a gravidade vai ajudar e vai tirar toda a água. Uma coisa que é muito importante quando você vai fazer uma TPA é que você nunca deve tirar toda a água do aquário. Você deve tirar uma parte da água para que não prejudique as bactérias benéficas que estão lá. Por exemplo, em montagens novas, se começa com 50% do volume uma vez por semana e depois vai reduzindo até 30%. Agora é hora de você pegar a água da torneira, colocar o condicionador, como eu falei. No caso, eu utilizo o condicionador Prime da marca Siaken, mas tem muitos outros que são bons no mercado também. Nesse caso aí, apenas uma gota para cada 2 litros. Aqui são 10 litros, então são 6 gotas que eu coloquei para ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor condicionada a água. E agora eu vou colocar uma água nova no aquário, a água da torneira, que eu usei condicionador para tratá-la também, tirar o cloro. Dessa forma que eu falei, a cada 2 horas. Por quê?
Porque o seu aquário ele pode, além de ter problema de falta de circulação de água também, as bactérias que estão lá no filtro, elas vão parar de funcionar, vão parar de agir. Porque tem algumas bactérias benéficas que elas precisam da circulação da água para que elas convertam nitritos em nitratos, que é menos tóxico para os peixes. E também que acabem tirando a amônia, né? Acabem eliminando a amônia. Então, se você tem um aquário super carregado de peixes, você vai ver os peixes começando a asfixiar. Começa a reparar bem neles, você vai ver os peixes começando a asfixiar aí em poucas horas, tá? Agora, se o seu aquário ele é um aquário bem plantado, como é o meu, não tem uma fauna muito grande, não está carregado de peixe, é importante você fazendo uma TPA, mas não precisa ser uma coisa assim tão desesperada como eu estou falando aqui a cada 2 horas. Você pode circular água, com um copinho de água mesmo, você já começa a fazer uma circulação assim mesmo, a cada 1 hora, cada 2 horas, sempre quando você passar, aí à noite, por exemplo, esse aquário já aconteceu aqui, da gente ficar 36 horas sem energia. O que aconteceu com os peixes eu perdi? Nenhum, não aconteceu nada. Eu nem corri atrás de comprar bombinha de aquele sistema automático de circulação, que eu já vou falar um pouquinho aqui, nem nada. Não tem muito peixe, é muito plantado. Aqui no caso tem uma janela aqui do lado também, então eu abri a cortina, vinha a luz do sol aqui e o sol ele batia nas plantas e as plantas começavam a soltar bolinhas, né, de ar. Uma coisa que é importante é se você tem um sistema de CO2, quando acaba a luz do aquário, quando acaba a luz de casa ou deu um problema da bomba, você já tem que tirar esse sistema de CO2 imediatamente da sua água. Tá? Você tem que retirar ele porque você imagina, vai parar de circular água, vai parar de entrar oxigênio, né, para os peixes poderem respirar e ainda tem um CO2 rodando, né? Então você tem que parar com isso imediatamente. Se vocês quiserem ficar um pouquinho mais tranquilos quanto ao problema de queda de energia, uma coisa que você pode fazer também é ter um equipamento para te dar um pouquinho mais de segurança. Ainda não vai ser uma coisa 100%. Mas basicamente existem no mercado 3 tipos de equipamento. O primeiro seria o no-break. No-break é aquele mesmo tipo que se usam em computadores, usam em empresas, né? Geralmente é uma caixona quadrada com bastante bateria dentro que vai suportar o sistema. Caso falte energia, ele é ligado e vai suportar aí o sistema ligado por algumas horas. Normalmente 2, 3, no máximo aí 4, 5 horas. Tá? Ele vai deixar aí tudo funcionando no aquário. Aí você escolhe se deixa funcionando só o filtro ou a iluminação também. Eu acho que é mais importante aí deixar só o filtro ligado. Tá? Outra coisa também, outra forma, é você ter um gerador a diesel. Só que o gerador a diesel você não pode ter isso no apartamento, porque imagina, solta gases, né? Ele é mais barato que o no-break. Você pode deixar ele lá de fora e deixar um sistema de fiação ligado nele e ligar no seu aquário. Mas ele é barulhento, acaba sendo aí mais barato que o no-break, mas ele solta gases. Então não é toda a casa, não é todo lugar que vai poder instalar um gerador a diesel. Tá? E a terceira forma, que seria uma forma mais barata, é um conjunto, é um aparelhinho que vem com umas baterias, ou então às vezes até mesmo pilhas. Tá, que ele vai ligar uma bombinha, vai ligar uma bombinha de ar por algumas horas também, por 1, 2 horas. Então veja, é difícil você ter um sistema que vai funcionar por 12, por 24 horas, sabe, por um tempão grande, que possa suprir mesmo uma necessidade em caso da Enel, da companhia energética vier a ter algum problema. Aqui na minha casa mesmo, como já falei, já teve... Da última vez aí eu tive um problema de queda de energia de 36 horas sem energia. Então, como meu aquário é bem plantado, tá perto da janela, eu abri a janela aqui, deixei entrar sol, né, ainda teve dias ensolarados, e as plantinhas começaram a soltar oxigênio, e eu estava sempre circulando água, fazendo TPA, acabei não tendo problema nenhum. Também não tem uma população muito grande de peixes, né? Tem poucos peixes aqui. Isso faz toda a diferença no caso de queda de energia ou no caso da sua bomba parar de funcionar. Essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser fazer um comentário sobre esse vídeo ou sobre outro tema, quiser pedir para eu fazer um vídeo explicando alguma coisa, qualquer coisa sobre aquarismo, fique à vontade para comentar aqui embaixo.
A maioria dos meus inscritos eu respondo, se não todos eles eu respondo. Então eu vou agradecer bastante pela sua sugestão. E também eu acho que você vai ficar contente aí que eu vou buscar a informação para você. E aí no próximo vídeo, quem sabe, eu trago esse conteúdo que vai te ajudar aí no aquarismo, nesse hobby tão legal, tão fantástico, tão gostoso que é. Se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e também apoiar o nosso trabalho. Ativa o sininho também. Um grande abraço para você e até breve. Valeu, muito obrigado.